Olá, meus queridos. Vamos lá, mais uma correção de atividade. Atividade de geometria. Então vamos lá. No primeiro, complete as frases escrevendo o nome dos sólidos geométricos correspondentes. Então vamos ver aqui. Já vimos em vídeos anteriores o que são sólidos geométricos. Então temos, na letra A, uma bola de futebol lembra uma. Aí a gente vai colocar aqui, qual sólido que uma bola de futebol lembra. Logo, eu vou escrever aqui que lembra uma esfera. É um sólido geométrico, a esfera. Aí temos na letra B, uma caixa de sapato lembra um. Aí eu vou ver aqui o que uma caixa de sapato lembra, ou seja, qual sólido que ela representa. E vou escrever aqui que é um paralelepípedo, ou então um bloco retangular, mas eu escrevo aqui um paralelepípedo. Se eu quiser também escrever um bloco retangular, pode ser aí ou paralelepípedo ou bloco retangular. Aí temos aqui na letra C, uma caixa de refrigerante lembra, ou seja, uma lata de refrigerante lembra um. Aí eu vou ver aqui, é um corpo redondo, mas é um cilindro. Vai ser um cilindro. Aí eu venho para o próximo, que é a letra D. Uma casquinha de sorvete lembra um. Aí eu vou ver aqui, vou relembrar do vídeo da aula passada e vou ver que essa casquinha de sorvete lembra um cone. Acredito que vocês conheçam aí essas casquinhas de sorvete, que tem o formato de um cone. Outro objeto que lembra um cone é aquele chapeuzinho de festa de aniversário, né? Vocês vão observar que ele vai ter o mesmo formato, tanto da casquinha, né, que representa o cone, ou seja, tem o formato do cone. Letra E. Um dado de jogo de tabuleiro lembra um. Aí logo a gente vai associar esse dado a um cubo. Lembra um cubo. O cubo vai ser um poliedro. Aí temos aqui, entre os sólidos geométricos, eles se classificam em corpo redondo e poliedro. A gente já viu isso aqui em vídeos anteriores de aulas anteriores. Os corpos redondos, como o nome já diz, possuem uma de suas superfícies arredondada, pelo menos uma de suas superfícies arredondada. Já os poliedros têm todas as superfícies formadas por partes planas. Aí a gente vai para o segundo agora, assinale a alternativa em que os dois sólidos geométricos representados só têm superfície planas, ou sejam poliedros. Então, como vocês não têm esse material impresso, seria para vocês escreverem só a letra das duas figuras que representem suas superfícies apenas partes planas. Então, eu vou olhar primeiro, eu tenho aqui um cubo e um cone. O cone só possui partes planas? Não. Apesar de o cubo só apresentar partes, só ser formado por partes planas, eu vou ver aqui que o cone não. Ele tem uma parte arredondada, ou seja, tem uma superfície arredondada. A mesma coisa eu vou ver aqui na letra C, eu tenho um cilindro e tenho uma pirâmide de base quadrangular. Então, a pirâmide é formada apenas por partes planas, mas o cilindro não, tem uma parte arredondada. Na letra D, eu tenho um cilindro, que é um corpo redondo, e também tenho um cone, que também é um corpo redondo. Então, logo eu vou observar que as duas figuras que apresentam apenas partes planas é a letra B, que eu tenho aqui um cubo e aqui eu tenho uma pirâmide de base quadrangular. Quando eu falo de base quadrangular é porque sua base é formada por um quadrado. Então, a questão que vocês, ou seja, a alternativa que vocês iriam escrever é a letra B. Vocês não iam fazer esse X, por quê? Porque está lá na plataforma essa atividade. Então, vocês iriam escrever no caderno apenas a alternativa correta. A mesma coisa vai acontecer com o terceiro. Agora, olha só o que é que se pede. No terceiro.
colocar aqui para a gente responder. Assinale a alternativa em que os dois sólidos geométricos representados sejam corpos redondos. Agora é o contrário do segundo. O segundo pediu para assinalar apenas aqueles que eram formados, ou seja, os dois sólidos que eram formados apenas por partes planas. E nesse daqui é para assinalar os sólidos geométricos representados que sejam corpos redondos, ó. Então a gente vai analisar aqui quais são os dois, ó, de cada alternativa que possui apenas corpos redondos, que sejam corpos redondos. Então eu tenho na letra A um cubo e uma pirâmide. São corpos redondos? Não, eles são poliedros, ou seja, todas as suas faces são formadas por partes planas. Na letra B, eu tenho um cilindro, é um corpo redondo? É, mas a pirâmide não. Aí eu venho para a letra C. Eu tenho aqui um cilindro e um cone. Aí eu vou observar que os dois são corpos redondos, ó. Então, eu vou assinalar essa questão. Ou seja, vocês iriam escrever apenas a letra C. Aí tem aqui na letra D, só para conferir, eu tenho um cubo e um cone. O cubo aqui vai ser um poliedro, ou seja, ele possui apenas partes planas. As suas faces apresentam apenas partes planas. Já o cone não, o cone é um corpo redondo. Então, vocês só iriam escrever a letra C. Aí a gente vem para o quarto. Aqui, vou colocar aqui, que vocês possam observar. O quarto diz o seguinte: qual é o sólido geométrico que podemos formar com as seguintes regiões planas? Aí tem aqui, ó, a gente vai pensar em qual sólido que a gente pode formar. Nessas questões que a gente já viu anteriormente, a gente vai observar que tem alguma coisa semelhante a esses polígonos, ó, que temos aqui. Nesse caso aqui, ó, esses polígonos são figuras planas. E a gente viu aqui os sólidos geométricos. Com as figuras planas, a gente pode formar os sólidos geométricos. Então, qual sólido geométrico eu posso formar com essas figuras aqui, ó? Com essas 5 figuras? Então, eu vou observar aqui nos exemplos que eu posso formar uma pirâmide. Até porque, na definição das pirâmides, diz o seguinte, ó, que uma pirâmide, ela possui uma base formada por um polígono qualquer, nesse caso aqui vai ser um quadrado, e as faces laterais são todas formadas por triângulo. Então, se a gente juntar aqui, ó, esses triângulos aqui, colocando como faces laterais, a gente vai formar uma pirâmide de base quadrangular. Então, eu vou escrever aqui, ó, que vai ser uma pirâmide de base quadrangular. Pirâmide de base quadrangular. Agora vamos para a quinta e última questão. Quantas faces, quantos vértices e quantas arestas possui uma pirâmide de base quadrada? Então, olha só o que é que se pergunta, ó. Quantas faces, quantos vértices e quantas arestas possui uma pirâmide de base quadrada, ou seja, de base quadrangular? Então, o que é que a gente vai analisar aqui, ó? Primeiro, o que são vértices, o que são faces e o que são arestas. Então, vamos à definição de cada um. A gente sabe que, primeiro, os vértices são os pontos onde as arestas se encontram. O que seriam as arestas? Essas linhas aqui é o que contorna cada uma das faces do sólido, ó. Então, essas linhas aqui que contornam as faces do sólido são chamadas de arestas, ó, são as arestas. E o que vem ser os vértices? Os pontos onde essas arestas se encontram, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Logo eu vou observar aqui que essa figura ela tem 5 vértices, ó. 5 vértices, certo? Que são esses pontos onde as arestas se encontram. Então, quantas arestas? Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou observar que
essa pirâmide de base quadrada ou quadrangular, ela apresenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. 8 arestas. Então, vou colocar aqui, ó, o número 8. E quanto às faces, o que são as faces? As faces são os lados, ó, são os lados. Então, vou contar quantos lados tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5 com a base. Como vocês viram na questão anterior, que a gente tinha aqui as figuras que formavam essa pirâmide de base quadrada. E a gente viu que são 4 lados triangular e uma base quadrada. Então, no caso aqui, vai ser 5 faces. Então, vou colocar aqui 5. Se vocês observarem um detalhe aqui, ó, que isso sempre vai acontecer nos poliedros, que o número de faces mais o número de vértices é igual ao número de aresta mais 2. Se eu somar aqui, ó, 5 com mais 5, 10, que é igual a 8 mais 2. Isso vai servir para qualquer poliedro que vocês forem analisar o número de vértices, de faces e de arestas, certo? Então essa foi mais uma correção. Espero que vocês entendam. Qualquer dúvida pode estar tirando aí no grupo de WhatsApp ou então no privado. É só vocês me acionarem.